ir lá nas origens do travamento, entender um pouquinho como é que a gente se relaciona com a vida, com o mundo, como é que a gente decodifica os eventos, né? Para algumas pessoas que me acompanham, algumas coisas ficam um pouquinho repetitivas, mas é importante a gente repetir, por quê? Porque nem todo mundo pega todo o conteúdo e, ao mesmo tempo, a gente precisa de repetir para poder assimilar. Sem a repetição, a gente não assimila. A gente precisa de entender como é que a gente começa a funcionar no mundo. Quando a gente nasce no mundo que a gente não conhece, a gente não sabe como é que é. E a gente tem que aprender como é que esse mundo funciona. E a gente vai, ao mesmo tempo que vai aprendendo como o mundo funciona, a gente vai criando lentes interpretativas. O que significa isso? Significa o seguinte: a nossa realidade, a gente não tem acesso a ela imediatamente. Ou seja, tudo que a gente percebe na vida, a gente decodifica. A gente tem um aparelho cerebral que faz essa interpretação. Então, tudo que nos chega, ele passa por uma interpretação. Então, e essa interpretação começa a nascer lá nos nossos primeiros dias, meses, anos de vida, por óbvio, né? Porque assim, chegamos aqui um pacotinho e aí esse pacotinho tem que aprender a funcionar no mundo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo como é que o mundo funciona, esse entendendo como é que o mundo funciona vai criando essas lentes. E são essas lentes, é sobre elas que nós vamos falar hoje. Como é que a gente decodifica as coisas do mundo? Como é que a realidade se nos apresenta? E como é que a gente entende isso? Por óbvio, né? Tem umas coisas que são óbvias, mas os óbvios precisam ser ditos. A gente, quando nasce, a gente tem pessoas que nos cuidam. Se a gente não tiver essas pessoas que nos cuidam, a gente morre. A gente né, nós somos seres indefesos. A gente não nasce pronto como um cavalo, ou uma zebra ou qualquer outro bicho que ele já sai andando e ele consegue minimamente se virar. Não tanto, né? Porque todo filhote tem lá suas questões. Mas a gente, se não tiver um cuidador, a gente de fato morre. E aí, esses cuidadores, eles respondem às nossas necessidades. E aí respondem de determinadas formas. A forma como eles respondem marcam trilhas no nosso cérebro, trilhas né, em como a gente decodifica o mundo. É tudo muito precoce, percebe? Porque assim, lá atrás, né, lá nos primeiros meses, primeiros anos de vida, a gente não tem um aparato, a gente não tem um aparato cerebral. Eu sei que vocês estão fazendo comentários, mas eu me perco. Então, assim, daqui a pouco eu faço, né? Se tiver pergunta, pode mandar, e daqui a pouco eu olho e respondo, ok? A gente não tem um aparato cerebral que possa detectar aquilo que está acontecendo e interpretar adequadamente. A gente tem alguma capacidade disso. Estou falando de bebê, tá? Estou falando de primeiros meses de vida, primeiros anos de vida, inclusive. A gente vai decodificando. Então, a gente vai decodificando com aquilo que a gente tem. Mas aquilo que a gente tem é muito pouco. Né? É muito arcaico. Então, o que acontece? Lá atrás, a gente vai decodificando muita coisa que não era ameaçadora como ameaçadora, porque lá atrás era. E aí que está a grande questão. Os nossos cuidadores, eles respondem às nossas necessidades de determinadas formas, como eu acabei de dizer. Essas formas determinam a palavra pesada, mas elas marcam significativamente como é que a gente vai lidar com o funcionamento do mundo, como é que a gente vai passar a funcionar nesse mundo. Então, se esses cuidadores respondem ok, e o que é ok? Isso é variável de ser humano para ser humano, e isso é que é o complicador também. A gente não tem um manual de instrução, não é assim, faça assim que vai dar esse resultado. Não é. A gente né, é uma interação entre o meio e o nosso aparelho cerebral.
o nosso aparelho psíquico, a nossa mente, o nome que você quiser dar aqui está valendo, tá? Porque, como eu disse ontem, a gente mais, né, raiz, então assim, a gente não está na universidade, a gente não está no meio acadêmico para ter um preciosismo de vocabulário. Então, aqui eu estou falando de mente, estou falando de cérebro, estou falando de aparelho psíquico, e eu estou colocando tudo no mesmo balaio. Eu sei e tenho certeza que muitos de vocês também sabem que isso não está no mesmo balaio, são coisas diferentes. Mas aqui, para nós, vai ser tudo no mesmo balaio. Então, o nome que você quiser dar aí, tá valendo, tá? Então, assim, esse nosso aparelho, ele interage com o mundo. Então, não é só o que o outro faz, não é só o que eu interpreto, é uma mescla disso. Como disse o Fernando Pessoa, né? Eu não sou eu, nem sou os outros, eu sou qualquer coisa de intermédio, e é mais ou menos isso mesmo. Nós somos qualquer coisa de intermédio entre o que fizeram de nós e o que a gente fez com o que fizeram de nós. Então, né, voltando lá para os cuidadores, eles vão responder de determinadas maneiras. Se eles respondem de maneira que eu percebo, eu decodifico, quando eu estou falando esse eu também é né, academicamente falando, é um problema, porque assim, como assim? Tem eu lá já nos primórdios? Mas não vou entrar nisso não, tá? Porque aqui a gente, como eu disse, a gente não está na academia. Então, né, os mais, os mais acadêmicos, façam leve aí e entendam que aqui a gente está assim, pé na roça. Então, a gente tem umas coisas que a gente vai dar uma misturada mesmo para poder ficar mais digerível, né? Palatável, sei lá, assim, que a gente consiga compreender. Então, se eles respondem de uma maneira que eu decodifico como tem alguém cuidando de mim, nossa, eu tenho valor. Nossa, olha, se alguma coisa der errado, tem alguém para me socorrer. Isso gera um apego seguro, e isso é bacana. Claro que assim, a gente aqui vai fazer extremos. Então, eu vou dizer de apego seguro, vou dizer de apego inseguro e vou classificar esse apego inseguro, como se fossem coisas assim, se não tivesse uma variável nessa régua, né, de graus. Tem, mas aqui, de novo, nós estamos aqui para ser didáticos, então vamos lá, tá? Sem muito preciosismo. Então isso gera um apego seguro, é o que todo mundo gostaria de ter tido, só que a coisa não é bacaninha assim, né? A gente não vive assim no mundo de Bob. A coisa é um pouquinho mais complicada. Então, quando esses cuidadores, eles falham, eles não respondem adequadamente ao a minha necessidade, e isso é decodificado por mim de várias formas, isso gera um apego inseguro. Por quê? Porque eu estou decodificando esse mundo como um mundo não seguro, como, nossa, esses adultos não são confiáveis, ou eu não tenho valor suficiente. Nossa, se eu falar alguma coisa aqui, eu estou no sal, porque eu vou ser castigada, eu vou ser punida. Então, assim, ó, dependendo de como esses cuidadores respondem, vai acontecer um apego inseguro. E aí a gente tem dois tipos de apego inseguro: um apego inseguro ansioso, um apego inseguro evitativo. Isso gera um funcionamento diferente, né, para as pessoas. Você vê que tem pessoas que são muito ansiosas, né? E aí, assim, ansiedade tem vários graus, tá? Aqui eu estou falando de um apego inseguro, ansioso, e eu vou classificar isso daqui a pouco. Tem também o apego inseguro evitativo, que são aquelas pessoas que estão sempre evitando perigo, evitando se expor, evitando, né, sofrer algum dano. Vou classificar para vocês de forma que fique um pouco mais linear. Então, ó, um apego inseguro é um padrão relacional marcado por ansiedade, medo de rejeição, dificuldade na confiança interpessoal. Percebe como é que isso tem consequência? Porque, olha, se eu decodifico esse funcionamento do mundo comigo como não confiável, como é que eu vou poder me relacionar com as demais pessoas
de uma forma que essa é confiável, essa não é confiável, se aquilo que eu construí, aquilo que eu estabeleci como jeito de funcionar é daquele jeito. Lá atrás, eu decodifiquei que esse mundo não é confiável. Uma vez desse jeito para sempre assim? Claro que não. Lógico que não. Senão não existiria nem psicólogo, né? Porque assim, está todo mundo lascado, ia ser todo mundo a mesma coisa. Claro que a gente modifica, mas assim como o conhecimento não brota na cabeça da gente, o nosso jeito de funcionar, ele só pode ser modificado se a gente tem a oportunidade de ter outras referências. Se a gente tem a oportunidade de entender que aquilo é um funcionamento, aquilo não é o funcionamento. Não são as pessoas que não são confiáveis. Aquelas pessoas, naquele momento, naquela circunstância, é que não responderam da maneira que você precisava. Percebe? Então, o que, que acontece? E por que, que a gente trava? Porque, assim, primeiro, né, assim, tem várias razões para isso, várias. Eu vou enumerar aqui numa ordem não necessariamente de importância, tá? Mas uma ordem mais ou menos aleatória. Nosso cérebro, vocês já sabem disso, não estou falando novidade nenhuma, quem me segue já ouviu isso algumas vezes. É, nosso cérebro funciona para nos preservar, para a gente ter sucesso, para a gente ficar feliz, para a gente ficar realizada? Não, não, não. O nosso cérebro funciona para que a gente sobreviva. E uma das coisas mais importantes para o nosso corpo, de um modo geral, inclusive o cérebro, porque o cérebro consome 20% da nossa energia, uma das coisas mais importantes para a nossa sobrevivência é economizar energia. Então, que o nosso cérebro faz de forma muito inteligente? Ele cria trilhas de resposta. Então, assim, quando eu estou falando de trilhas, pensa numa trilha na mata, tá? Passei pela mata, uma mata fechada, bandeirante, chegou no Brasil, estava tudo matagal. Ele precisou abrir trilha. O que, que ele fez? Foi o bandeirante na frente, com a sua foice, e um monte de gente atrás. Ele lá desbravando a mata e as pessoas passando naquela trilha. As pessoas não vão abrir mata toda hora para poder caminhar daqui e ali. Elas vão passar por uma trilha que já existe, por óbvio. Nosso cérebro funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ele vai criar uma trilha e ele vai passar por ali para economizar energia. Então, ele vê uma situação A, que parece com uma situação, a linha lá atrás, ele vai falar assim: nossa, a saída foi me encolher, a saída foi ficar calada, a saída foi congelar. Logo, vou congelar nessa situação também. E aí, o que, que acontece? Para que a gente perceba, né, a gente tem outro problema que a gente cria assim também, que é uma imagem, né, uma imagem da gente mesmo. Eu estou abrindo muitas linhas de pensamento, mas eu vou, né, condensar daqui a pouco, tá? Não se espantem, não. Outro, e isso é mais uma razão para eu dizer de novo para que servem essas lives preparatórias, né? Essas lives de aquecimento, justamente porque esse tema é um tema denso, né? É um tema que não é simplinho. Muita gente já ouviu falar, né? Já ouviu isso porque me acompanha e ouve, mas não é uma coisa assim de conhecimento geral. Então, a primeira vez que a gente ouve qualquer coisa nova, o nosso cérebro fala assim: quê? Como? Nossa, isso é muito difícil. E aí a gente vai ouvindo de novo, e daí a pouco a gente está ouvindo de novo, e lá pela sei lá que vez que a gente ouve, a gente fala assim: olha, agora eu comecei a entender. Então a gente precisa da repetição. Essas lives preparatórias, então, são para que você chegue lá na aula master, né, para ter o caminho para parar de travar, já percorrido, já com isso aí, não tão, meu Deus, que coisa mais doida que ela está falando, né? Uma coisa mais familiar, digamos assim. Então, estou abrindo várias frentes de pensamento. Daqui a pouco eu vou fazer, né? Vou dar uma fechadinha aqui e a gente também vai ter live a semana inteira para a gente poder, né, ir falando mais sobre isso. Inclusive, o que vocês estiverem escutando, que estiver assim, alienígena demais, por favor,
coloque nos comentários para mim, manda pergunta. Ou eu leio todas, eu respondo todas. Então, né, não fica se boiando não, porque é um assunto que vai fazer com que a sua vida fique mais, prazerosa. Por quê? Porque se eu paro de travar, eu fico confortável em ser quem eu sou, independentemente da circunstância. Eu paro de, depender do humor do outro, eu paro de precisar do feedback positivo do outro para dizer quem que eu sou, para me elogiar, para me dar autoestima. Eu paro de depender de tudo isso. Então, parar de travar é uma das coisas mais importantes da sua vida. Apesar de que é um assunto, né, pesado, denso, não é simplinho. O que que a gente faz? A gente cria uma imagem da gente, uma imagem que está lá na nossa cabeça, e ela é uma imagem, muito distorcida. Distorcida pode ser distorcida para mais, pode ser distorcida para menos, não importa. Distorcida por quê? Porque a gente se acha a última bolacha do pacote. Isso não é só eu, você, eu, não, é todo mundo. Todo mundo constrói essa imagem que se acha o máximo. Inclusive, podem ser aquelas pessoas que se acham o máximo do muito ruim. Também é o máximo, porque assim, ninguém é mediano, né? Ou eu sou muito ruim ou eu sou muito bacana. Meio do caminho ninguém é. É mais difícil, né? Precisa de um bocado de maturidade emocional para a gente falar assim: nossa, olha, eu não sou o último bolacha do pacote. Nossa, olha, tem tanta coisa aqui, né? Que eu não tenho bacaninha. Precisa de maturidade. Mas enquanto a gente não tem, a gente está lá com essa imagem. E aí acontecem duas coisas complicadas. A primeira é que a gente vai fazer todo possível para preservar essa imagem. Mas não é assim, eu tenho uma imagem de que eu sou bacaninha e ela está segura. Não, sabe por quê? Porque tem a realidade acontecendo e tem uma coisa que escapa. Então, assim, tem, né, uma frestinha ou outra, eu vou percebendo assim, não é bem assim. Esse perceber não é bem assim gera um outro sentimento, que é de quê? Nossa, eu sou uma fraude. Porque assim, só o último bolacha do pacote. Nossa, não sou o último bolacha do pacote, então eu sou uma fraude. Então a gente vai oscilando nessas duas coisas. E aí, o que que acontece? Eu estou lá, num apego inseguro, seja ansioso, seja evitativo, nem cheguei nisso ainda, tá? E se não der tempo de chegar nisso hoje, não tem problema. Segunda-feira, ou terça-feira, ou dia próxima live, a gente fala sobre isso, tá? Então, assim, não se apavore, é melhor a gente ir devagar e sempre do que a gente, né, fazer assim, meu Deus, fazer um bolão assim e o trem não, né, não ir, ficar confuso demais. Se eu estou lá no apego inseguro, seja ansioso, seja evitativo, eu não tenho margem cerebral suficiente para falar assim: nossa, eu estou percebendo que tem uma coisa aqui que não está batendo muito bem. Deixa eu olhar para ela. Não tem, a gente não faz isso. E não é nem porque a gente quer, não quer, não. É porque, de fato, a gente tem uma certa defesa de ver os nossos problemas. Por quê? De novo, o nosso cérebro, nosso aparelho psíquico, a nossa mente, não quer que a gente sofra. E olhar para os nossos problemas, para os nossos defeitos aí, bastante aspas em defeitos, né, nosso jeito de funcionar, que não é aquele jeito tão bacaninha que eu gostaria que fosse, isso dói, né? Isso vai me tirar da minha zona de conforto, vai me tirar, vai me botar em marcha de uma série de coisas danosas que eu não quero lidar. Então, o nosso cérebro vai fazer tudo o que ele puder para nos preservar disso. Então, a gente não tem margem para poder pensar assim: nossa, olha, tem que resolver. Para que a gente chegue nesse ponto de, nossa, tem que resolver, tem que acontecer uma coisa muito grande. Porque o que, que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente, mas ele é muito inteligente. Ele vai mandando sinais para a gente. Sinais, vou exemplificar, tá? Sinais assim, você acorda no meio da madrugada e aí dá aquela sensação assim de, meu Deus, fiz alguma coisa errada e alguma coisa muito ruim vai acontecer? Isso é sinal, né? Você está assim e do nada você te dá aquela angústia, isso é um sinal. Se você não para e não olha para isso, o seu corpo começa a falar assim: nossa, essa moça, esse moço está meio surdo, deixa eu falar um pouquinho mais alto. E aí ele vai te dando sintomas físicos.
Dos mais variados, dos mais variados. Eu gosto de dizer que quem tem problema de estômago, né, dor de estômago, por aí vai, é excesso de sapo engolido. Guardado as devidas proporções, você vai conferir? Tem. Então, o nosso corpo vai dando sinais, inclusive com sintomas físicos. E aí a gente entra numa espiral de problemas que na hora que chega no insuportável, aí a gente fala assim: "Nossa, agora eu vou ter que olhar, porque o custo ficou alto". Então a gente só vai olhar quando o custo está alto demais. Então, a gente, né, é assim, para que a gente, saia do travamento, por exemplo, a gente precisa de estar tendo um grande prejuízo, senão a gente não vai, a gente faz: "Ai, nossa, não vou mexer com isso agora não", né. "Vou mexer com isso agora não". Então a gente só vai procurar destravar quando a gente está pagando um preço muito alto. Agora, precisa de pagar um preço alto para poder, ter uma vida boa? Não, não. A gente pode dar, atenção para aquelas coisas que o nosso corpo está nos dizendo, porque ele manda sim uma ansiedade um pouco mais alta, ele manda sim uma necessidade de controle mais intensa, manda uma série de sinais, para que a gente se toque e fale: "Opa, deixa eu olhar para isso". Se não olhar, ele começa a gritar e a gritar muito. Então, né, como eu disse, ele se desenvolve a partir das interações na infância com cuidadores inconsistentes ou emocionalmente indisponíveis. Vou dar um exemplo que eu gosto de dar sempre. A criança vai lá e fala assim: "Mãe, que camisa que eu visto hoje? A verde ou a vermelha?" Eu vivo dando esse exemplo, tá? Adoro dar os mesmos exemplos. "Qual camisa que eu visto hoje? A verde ou a vermelha?" A mãe fala assim: "Ah, meu filho, qualquer uma, escolhe aí." A criança ingênua vai lá e escolhe. Aí ele bota a vermelha. Aí a mãe chega e fala assim, vai, né, aparece lá para perto da mãe e fala assim: "Uai, por que você não botou a verde?" No dia seguinte, aí ele pensa: "Ontem eu botei a vermelha e não fez sucesso, então hoje eu vou botar a verde porque vai fazer sucesso." Aí coitado, ele vai lá e põe a verde. E aí o que que acontece? Ele chega perto da mãe e fala assim: "Uai, por que que você não pôs a vermelha?" Claro que isso é uma anedota, né, isso é um exemplo, assim, fictício de uma coisa que acontece em vários níveis e a gente vai percebendo. Nós temos Não estou aqui para falar mal de mãe, eu sou mãe, e aqui, se tem uma certeza na vida, é que a mãe que pai e mãe erram. Então todo mundo vai errar. Sabe por quê? Porque a gente faz o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. E naquele momento, as ferramentas que aquela criatura tinha não eram as mais adequadas, mas ela fez o melhor que ela dava conta. Então, assim, não é para jogar pedra em mãe, em pai e tal, não. Mas a gente tem algumas famílias, a minha foi uma delas, né? Vivo dizendo isso também. Gente, tinha uma família complicada, tem uma histórica assim, bem bacana. A gente tem umas famílias que elas são mais complicadas e elas são muito ambivalentes. E o que é ser ambivalente? Ambivalente emocionalmente. Eu vou te cobrir de amor, te cobrir de afeto, você é a pessoa mais importante da minha vida quando você faz o que eu quero. Quando você não faz o que eu quero, eu te retiro o meu cuidado, eu retiro a minha atenção, eu retiro o meu afeto. E aí a criança fica, à mercê, porque assim, olha, tem uma coisa que a gente precisa, essa é necessidade, não é desejo não, a gente precisa ser amado, a gente precisa ser reconhecido, a gente precisa de ser validado em alguma medida. Claro que quando a gente é criança, quando a gente está formando a nossa autoestima, a gente, né, às vezes não tem a sorte de ter tido isso lá atrás. Acabou? Danou-se? Não. Tudo tem jeito de consertar. Como já diziam, né, como dizem por aí, a única coisa que não tem que consertar é a morte, até onde a gente sabe, né, que vai que tem, a gente não sabe. Mas, né, assim, para isso que tem, né, para isso que tem toda uma classe de profissionais que estão dedicados a entender isso e a trazer, jeitos de reverter essa situação. Então, sim, uma autoestima esburacada, como eu chamo, né, que é esse o caso, tem jeito de fazer, de
consertar esses buracos que ficaram lá, mas esse é assunto para um outro momento, não é assunto para agora. Então, assim, a gente tem necessidade. Fazendo mais um parênteses, necessidade e desejo são duas coisas completamente diferentes, tá? E a gente costuma misturar essas duas coisas. Necessidade é aquilo que, sem o qual a vida fica muito complicada. Por exemplo, você tem necessidade de quê? Água. Você tem necessidade de água mineral? Não. Você tem necessidade de água Perrier? Não. Você tem necessidade de água com gás? Não. Você tem necessidade de água. Você pode querer a água com gás, você pode querer a água Perrier, você pode querer a água mineral. Percebe o que é necessidade e o que é desejo? A gente confunde isso no afeto. A gente mistura, a gente demanda, a gente pede. Através de um desejo, a gente pede aquilo que a gente precisa, sem saber que a gente está pedindo. Vou dar um exemplo que eu sempre dou também. A criatura precisa do reconhecimento, né? Ela precisa de perceber que o marido presta atenção nela. Né? Sabe aquela fase do casamento que assim, parece que cada um está vivendo o seu mundo? Às vezes ela precisa que esse marido dê mostras de que ele está ouvindo, de que ele está ali, de que ele presta atenção nela, de que ela é uma pessoa importante para ele. Só que ela não dá conta de falar isso. Olha, eu estou, né, assim, percebendo que você está muito distante e eu preciso, né, assim, preciso. Você está distante mesmo, né? Primeiro tem que conferir, né, gente? Porque esse negócio de falar assim, eu acho que você, é complicado também. Você pode dizer, eu estou sentindo, é isso mesmo? É isso que está acontecendo? Essa é a maneira mais eficaz de você colocar à prova aquilo que você está pensando. Porque, olha, a gente tem uma imaginação gigantesca. A gente, outro parênteses, nossa, é um parênteses do outro. O nosso cérebro funciona assim, ele não gosta muito de lacuna, não. Então, se tiver uma lacuna, ele preenche. Você já viu aquelas exercício, não é exercício, né? Aquele exercíciozinho que assim, você vê várias letras que estão faltando pedaços. E aí ela forma frases. Às vezes tem até a letra invertida numa palavra, ou está faltando uma letra, e você consegue ler, mesmo faltando pedaços? Pois é, o nosso cérebro faz isso e faz isso com tudo. Ele completa lacunas. E aí, quando eu não tenho a informação, eu alucino. Alucino no sentido, né, nesse sentido aqui, não científico da coisa. Eu imagino uma justificativa. Imaginar faz parte, né, é do nosso aparato, o nosso cérebro vai fazer isso mesmo. Agora, a gente confiar, a gente apostar e a gente funcionar baseado naquilo que a gente imagina, isso é uma receita para tudo dar errado. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa checar na realidade. Então, estou lá com o maridão, né? Estou percebendo que o maridão está distante, estou achando que o maridão está distante, e aí eu vou checar na realidade. Olha, está me parecendo, né? É isso mesmo, você está distante, está acontecendo uma coisa e tal. Resolveu? Não estou, está tudo certo, só estou cansado, beleza. E aí, essa mulher que está com necessidade de reconhecimento, de amor, de afeto e por aí vai, ela pode dizer disso: olha, eu estou me sentindo X, Y, Z. Só que a gente não faz isso, tá, menina? O que a gente faz? A gente faz uma coisa muito equivocada, porque é a receita para dar errado. Ela começa, é aniversário, dia dos namorados, Natal, sei lá, alguma época que ela acha que pedir presente, dar indireta para presente é bacaninha. Então ela começa a testar se esse marido está escutando mesmo, se não está. Aí ela começa dizendo assim, nossa, você viu o perfume que a fulana está usando? Nossa, tão bom aquele perfume, né? Será que é caro? Nossa, eu vou olhar aqui. E aí, olha lá. Alguns dias depois, ela volta no assunto. Nossa, você acredita que aquele perfume está em promoção não sei na onde? Daí a pouco ela volta no assunto. Ou seja, ela está dizendo assim, você está me escutando? Que eu quero que você diga que você está prestando atenção em mim, me dando esse presente, me dando esse perfume? Só que aqui, o que ela está necessitando é de afeto, é de amor, é de reconhecimento, não é do perfume. Né? O perfume ela pode até desejar, mas aqui, percebe que está mal embalado? Porque eu peço uma coisa
tendo necessidade de outra. E aí o que que acontece? Possivelmente esse maridão está lá assim, mega distraído, porque, gente, indireta não é por nada não, tá? Indireta é a pior meio de comunicação. Não façam isso, né? Procurem, né, desenvolver um pouquinho melhor. E eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem isso, tá? Esse maridão tá lá distraidão e, assim, nem se deu conta que era aniversário, que era Natal, que era não sei o quê, e viajou, né, assim, na maionese, não foi lá, não comprou perfume, não deu. Qual que é a conclusão que essa criatura chega? Ela fala assim: "É, realmente, ele não me ama mais, e não presta a menor atenção em mim". Percebe que é fadada a dar errado? Então, nosso cérebro, ele faz isso, ele faz uma gestalt. Gestalt é isso, ele completa uma figura que está faltando um pedaço. E ele vai completar com aquilo que está nas nossas lentes interpretativas. Então, se eu tenho uma realidade de descaso, de ser invalidada, de não ser valorizada, é assim que eu vou interpretar, porque essa é a minha lente interpretativa. Percebe? Como é que a coisa se dá? Por que que saber como é que apego ele se constitui e onde que eu estou no apego inseguro para poder resolver isso? Por quê? Porque a vida precisa ser muito mais do que eu ficar concluindo equivocadamente algumas coisas. A origem do apego, né? Ele reflete a forma como o indivíduo aprendeu a buscar segurança afetiva. Traduzindo, eu preciso, criança, né? Porque isso é lá nos primeiros anos de vida, depois eu vou carregar isso para a minha vida. Eu preciso de reconhecimento. Eu percebi que, né, eu interpretei que os meus pais, os meus cuidadores, eles vão me valorizar se eu for boazinha, se eu não der trabalho. Então é assim que eu vou buscar segurança, é assim que eu vou buscar afeto. Crianças de famílias muito violentas, violentas fisicamente mesmo, essas crianças, muitas vezes, né, acontecem várias coisas, tá? Uma delas é realmente introjetar a violência, por aí vai, mas não é disso que eu quero falar agora, não. Uma das saídas é se tornar invisível. Se eu não for visto, eu não vou apanhar. Se eu não for visto, eu não vou sofrer. Se eu não for visto, nada de ruim vai me acontecer. Então, essa criança vai utilizar como mecanismo de defesa, porque ela está se defendendo, de quê? Defendendo da falta de segurança, defendendo da falta de afeto, defendendo desses cuidadores que não tinham conhecimento suficiente para cuidar dessas crianças de forma adequada. Por que que eu estou falando de conhecimento? Porque ninguém faz isso, assim, ninguém é exagero também meu, né? Não é comum que os adultos façam isso sabendo o que estão fazendo, sabendo a consequência disso. De um modo geral, faz assim, porque né, toda a atenção desse adulto está em outro lugar, não está naquela criança. Mas aí essa criança vai lá se invisibilizar. Para quê? Para não correr risco. Chega na vida adulta, e é engraçado, né? Porque me ocorreu outra coisa, outro parênteses. Muita gente diz assim: nossa, psicólogo só fala de passado. Não, não fala não. Deixa eu te explicar. Estou falando de nenhum passado. É incrível isso, né? Estou falando de presente. Sabe por quê? Porque aquilo que aconteceu lá está presente aqui hoje. Está presente em como eu funciono, em como eu decodifico o mundo, em como eu relaciono com as pessoas. Então não é passado. Ontem mesmo eu falei sobre isso. A gente trata a nossa vida e o tempo da nossa vida como se fosse uma linha reta e evolutiva, né? Assim, eu só vou para frente. Então, o que aconteceu aqui há 20 anos, 30 anos, 10 anos, anteontem, tá lá para trás. Né, aqui, se eu olhar para lá, nossa, está voltando lá no passado. Aqui. Não é isso. A nossa vida, internamente, ela não é linear. A gente tem todas as idades que a gente percorreu. A gente tem tudo. Assim, quem a gente decorre, advém de tudo que a gente viveu. Então, tudo que a gente viveu está aqui dentro, está aqui agora. Então, assim, não estou falando de passado, estou falando de presente, presente. Isso está presente, porque se a pessoa está travando,
ela está parada lá naquela reação. Então aquela reação não está lá, ela está aqui agora, percebe? Que não é uma coisa linear desse jeito. O que, que acontece depois que a gente deixa de travar? Porque a gente deixa de travar, tá? Isso é possível. Ter uma vida satisfatória, uma vida em que você se sente confortável em colocar limite, em dar sua opinião, em discordar, em qualquer coisa, né? Você se sente confortável de estar em qualquer ambiente, não importa se você está né, num ambiente mais simples e mais humilde, ou se você está lá no Palácio Planalto, junto com né, com as celebridades e etc., você se sente exatamente igual. Por quê? Porque pessoas são só pessoas e você já sabe disso, né? Isso aí não é dinheiro, não é isso. O que a pessoa tem, o título que ela tem, o dinheiro que ela tem, etc., não faz dela uma pessoa, né, um ser diferente de qualquer outro. Então, depois que a gente para de travar, a gente descobre que é possível, sim, ter uma vida em que você está confortável em ser quem você é, independentemente do contexto. Parar de travar isso. E quando a gente para de travar, o que é que acontece? A nossa história, aquilo que nos aconteceu, vira uma história. É igual assim, eu, por exemplo, toda vez que eu me machuco, eu fico mais, né, tem mais melasma, assim, aí ele fica mais escurinho. Então eu olho para isso aqui, eu nem me lembro onde é que eu machuquei, mas ainda que eu me lembrasse, tá? Não dói, já cicatrizou, virou só uma história. Entende? E é isso que a gente faz com tudo que nos aconteceu. Vira parte da nossa história sem nos travar agora, sem nos colocar engessado agora. Se o que eu vivi lá ainda está presente, eu estou, não estou lá, estou aqui, né? Aquilo lá ainda determina o meu funcionamento. E é isso que a gente vai aprender a sair fora, né? Sair fora, o que, que eu quero dizer com sair fora? Aprender a desmanchar, aprender a parar de travar, parar de nos encolhermos para caber na realidade do outro, para caber nos lugares, para caber nas situações. Então a gente não precisa de ficar se encolhendo para isso. Percebe? Olha só. Então, deixa eu tentar ver se dá para dar uma palhinha da diferença entre o apego ansioso e o evitativo. Porque é um assunto longo, então eu estou aqui na dúvida se eu deixo isso para o nosso próximo encontro, ou algum outro encontro, né, que a gente for falar daqui a pouco. Tá, vou tentar dar só uma característica, né, nas características principais, que eu acho que é interessante, e a gente vai voltar nisso, ok? Então, vamos pegar agora seguro ansioso, que é assim. Eu não sei estatística, não, tá? Então, qualquer número de estatística que eu der, eu estarei chutando. Mas eu vejo muito mais pessoas ansiosas. Deixa eu melhorar isso. A gente vê muito mais evidência de um funcionamento ansioso do que o funcionamento evitativo. Apesar dessas duas coisas, às vezes elas estarem misturadas. A gente tem sim situações que a gente tenta escapulir delas, e a gente tem situações que a gente tenta controlar. Então vamos começar justamente dessa diferença entre o que eu tento fazer numa ansiedade, num apego inseguro ansioso, e do que eu tento fazer no evitativo. O apego evitativo ansioso, esse sujeito, ele vai tentar controlar o ambiente, ele vai tentar controlar as variáveis, ele vai acreditar que se ele tiver o controle daquilo que acontece do lado de fora, ele estará seguro. Por quê? Porque ele precisou lá, quando estava, né, se formando, formando seu psiquismo e se entendendo, né, nesse mundo, ele entendeu que se ele tinha que ver qual que era o humor do meu pai e da minha mãe neste momento. Nossa, ele fez tal coisa, ele raspou a garganta, ele coçou a cabeça, logo vai acontecer X. Então, a pessoa se habituou a cercar todas as variáveis para se proteger. Daí decorre, né, isso que eu vou dar as características daqui a pouquinho. O outro funcionamento é um sujeito que entendeu que ele tinha que desaparecer, ele tinha que se evitar, ele tinha que se esconder.
Se ele se escondesse, ele não correria tanto risco, ele se machucaria menos. E aí ele começa a evitar. Os próprios nomes já contam, né, gente, o que que é a coisa, né? Ansioso e evitativo, evitativo de evitar. Então, assim, fica fácil de entender, né? Então, do ansioso, quais são as características principais? Ele tem uma busca constante por proximidade e reafirmação do parceiro, da parceira, da mãe, do pai, do chefe, da colega de trabalho, qualquer um que esteja ali no horizonte dele. Ele tem uma necessidade gigantesca de se reafirmar o tempo inteiro. Ele precisa o tempo inteiro saber que ele está ok, que ele tem, que ele é valorizado, que o que ele fez está bacaninha. Então ele precisa de reasseguramento constante. Medo intenso do abandono. Tá? Né, a criatura está assim. Sabe aquelas pessoas que não ficam sem parceiros? Elas saem de um relacionamento e entram no outro? Não dá nem tempo de fazer luto, né? Não existe luto na vida delas, porque é impossível para elas ficarem sozinhas. Sabe aquelas pessoas que assim, também não dão conta de muito silêncio, porque precisa sempre de gente? Muito medo do abandono. Característica do apego ansioso, apego inseguro ansioso. Tem uma sensibilidade elevada a sinais de rejeição. Claro, porque se ele precisa de se reassegurar o tempo inteiro de que ele está ok, de que né, ele tem valor, de que aquilo que ele faz está, né, de acordo, que ele não vai sofrer nenhum dano de alguma coisa que ele fez, claro que ele vai o tempo inteiro, né, mapear sinais de rejeição. Ciúme excessivo e necessidade de confirmação dentro do script, né? Se eu preciso o tempo inteiro de validação, também vou ter ciúme. Ciúme é assim, nossa, essa pessoa, se eu bobear, essa pessoa vai arrumar outra pessoa melhor do que eu, porque só está comigo, porque não tem coisa melhor. Por quê? Porque esse sujeito, ele está assim, a autoestima dele está lá no pé, né? Então, outro parênteses. Muita gente arrogante, muita gente prepotente, né? Quando você vira uma pessoa arrogante e prepotente, saiba que são mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa que esconde o quê? Justamente essa necessidade de estar ok, de que o outro diga que ele está bacana. Então, assim, nossa, eu não posso correr o risco do outro achar que eu sou menos. Então, deixa eu dar uma de sapo-boi. Você já ouviu falar do sapo-boi? Sapo-boi é aquele que, quando vem um predador maior do que ele infla para poder parecer maior. Só que algumas vezes ele explode, né? Então assim fica complicado. Dependência emocional e dificuldade de confiar plenamente. Claro, né? Ele está o tempo inteiro mapeando se ele está bacaninha, se alguém, né, vai rejeitá-lo de alguma forma. Então, o tempo inteiro é isso. E faz alternância entre aproximação e cobrança emocional. Então, assim, ao mesmo tempo que ele precisa de estar próximo o tempo inteiro, ele vai o tempo todo também dizer para o outro assim, nossa, você parou de me amar. Nossa, mas aqui, o que está acontecendo? Por que você está distante de mim? Por que você, por que você vai? Né? Por que você não fez não sei o quê? Por que você... Sabe? Ansiedade, insegurança, medo e angústia. Tudo isso são características predominantes do apego inseguro ansioso. Agora, vamos, né, para a gente poder fechar, só dar as características do apego seguro evitativo. E aí a gente encerra e a gente retoma na próxima live, ok? Características principais: distanciamento emocional e dificuldade em expressar sentimentos. Percebe que enquanto o ansioso precisa de grudar, ele é quase, nossa, ele é quase viscoso, né? Porque ele precisa assim, o tempo inteiro estar junto. Esse aqui, nossa, precisa de distância. Aqui, nossa, sai do meu pé, me larga, me solta, me deixa. Eu preciso de solidão, eu preciso de estar sozinho, eu preciso de tentar recarregar no silêncio. Gente, excesso, gente, desgasta, consome energia para o evitativo. Preferência por autonomia e independência exagerados. Não é assim, só uma preferência de... Porque tem mesmo, né? E está tudo certo, né? Isso é saudável. Tem pessoas que realmente se recarregam no shopping, com muita gente, no show, na boate,
com muita gente, com barulho, com festa, com fala e tal. E tem gente que isso é muito desgastante, mas tem um nível disso, tem um tanto disso que é saudável, que é normal, né, tem um tanto disso que extrapola os níveis da normalidade. Então estou falando aqui de situações exageradas. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai evitar intimidade para se proteger da vulnerabilidade, porque se eu me aproximo demais, o outro percebe que eu não sou tão forte assim, que eu não sou tão completo assim, que eu não sou tão redondo assim. E aí vai achar defeito em mim e eu não posso correr o risco de ser rejeitado. Então, eu tenho que evitar intimidade. Evita discussões sobre sentimentos e evita conflitos. Aparente indiferença e frieza. Sabe aquelas pessoas que as pessoas, assim, têm até medo de chegar perto, porque elas são, assim, aparentemente tão distantes e frias, que elas repelem os outros. E a ideia, a intenção é exatamente essa, repelir, tá? A emoção predominante é desconfiança, vergonha e repressão afetiva. Percebe a diferença entre os funcionamentos? Agora, independentemente de lá ou cá, tudo isso é travamento. E a gente vai continuar falando sobre isso nas próximas lives.